Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast hoje sobre Itália. Vamos bater um papo sobre uma novidade que o Ministério do Turismo italiano trouxe para vocês, ítalos descendentes. Eu sou uma pequena portuguesa nessa mesa, mas vim aqui conhecer, assim como você, um pouquinho sobre essa história. Eu sou o Fábio Diopo, sou sócio do escritório Diopo e Conte, e hoje a gente vai falar um pouco como que esse turismo de raiz, ele é diferente do turismo convencional e como que ele vai te conectar com as suas ancestralidades, com as suas raízes. E para isso nós trouxemos dois convidados muito especiais. Fred, me desculpe, mas por grau de importância aqui, Dona Vitória, a única italiana realmente na nossa sala aqui. Mas aproveitando, conta para nós um pouquinho como que era, o que você lembra da sua vida lá na Itália, quando pequena, como que vocês vieram, como veio com a família para o Brasil, como chegaram, mas começa lá na Itália, como que era a sua vida, o que a senhora lembra de lá? A minha vida na Itália, bom, meu pai era agricultor, né? Mas ele dizia que era a filhola, e eu a filhola que me mantinha junto com a nonna na cidade, né? Embora meus pais também moravam na cidade, eles iam para o sítio, depois voltavam para casa e estava tudo bem. Mas eu ficava com a nonna, porque a nonna era uma pessoa que precisava de uma companhia. E eu fui a candidata. Então, eu fiquei 6 anos com ela. Dos 10 até os 16 que eu vim para cá. Eu vim com 16 anos. Mas não ficava só com ela. Eu ia na escola, depois voltava. Eu ia aprender costura. Tanto que quando... Inclusive, é um hábito lá de cidades pequenas que as mocinhas não podem ficar sem fazer nada. Tem que aprender alguma coisa. Então, você aprende a bordar, a costurar, principalmente. Naquela época, pelo menos. Estou falando de 70 anos atrás. Sim. Né? 80, pode ser até. Mas... e depois nós viemos para cá, mas até que nós tivemos sorte. Porque nós não viemos como imigrante, foi um tio que chamou. Aqui no Brasil morava uma irmã do meu pai, tinha uma irmã do meu pai que morava aqui no Brasil e a outra que morava na Argentina. Como meus pais sabiam que depois da guerra a Itália ficou destruída, não tinha, para nós não tinha um futuro. Eles queriam dar um futuro melhor para a gente, né? Para mim e para o meu irmão, eu digo. A guerra trouxe uma recessão muito grande, né? Sim, é que se recuperou a Itália lá para os anos 60, Sim. mas não se recupera tudo por igual. Sim, né? exato. Então, faltava tudo. Então, assim que os meus pais tiveram a oportunidade, né, e que esse tio chamou a gente, né? E então, ele chamou a gente e nós tivemos sorte mesmo, porque nós viemos para São Paulo, e morar ainda no bairro do Paraíso. E vocês desembarcaram onde? Vocês vieram de navio, na época? Nós viemos de navio. De vapor, né? De vapor. 16 dias de navio. 16 dias. E como que foi essa viagem? Conta pra gente um pouquinho. Olha, para mim não foi assim, eu não vi nada. Primeiro porque a viagem foi ruim para mim, que ficava muito enjoada do estômago. Depois tinha esse hábito maledetto, né? Se posso dizer assim, que a menina não podia ficar sem fazer nada. Eu tive que trazer uma toalhinha para bordar de lá. A viagem inteira bordando aquela toalhinha. Fiquei bordando a toalhinha. 16 dias. 16 dias, a toalhinha bordando. Quando eu vim aqui, estraguei a toalhinha, mas tudo bem. Porque era tudo feito na mão antigamente. Tudo feito na mão. Sim. Então, eu já vim que sabia costurar. Com 15 anos, eu ganhei uma máquina de costura, né? Presente. E aí, antes de vir para cá, eu costurei roupa para as irmãs, para as sobrinhas. As minhas irmãs tinham já 2 ou 3 filhos cada uma, estavam sempre esperando bebê. Então, eu tive que fazer a roupa para todo mundo. Fiz para minha mãe, para o meu pai. Porque uma vez que ganha a máquina, já foi aprender a costurar, então tem que... né? Exato, Foi para a chuva e para se molhar. É verdade. Tinha que fazer tudo mesmo, né? E assim, cheguei aqui, porém, esse tio foi muito bom. Nós viemos já com o emprego pronto. Esse meu tio trabalhava na indústria de chocolate Nestlé, naquela época Gardano. O meu irmão veio 3 meses antes, já com
o emprego e o meu pai também, na mesma A empresa. sua família, então, não foi Legal. para a lavoura, eles vieram Não para a fomos. indústria Isso, direto. para a indústria. Legal, Isso. Legal. que Foi legal. muito bom, foi muito bom. E eu comecei a trabalhar, já que sabia costurar, numa fábrica que fazia ternos de homem. Olha, É. Então, por coincidência, os donos eram italianos também que tinham vindo já Legal. anteriormente. Eu acho que era alfaiate na Itália e aqui montaram uma fábrica. sim, sim. Então, eu trabalhei durante 4 anos lá até eu casar. Ai, que... Naquela época era de hábito que depois que casava não tinha que trabalhar, né? Né? Tinha que Saudades trabalhar, dessa época, tinha, ó, inclusive. tinha que trabalhar mais, diferente, mais. Sim, mas Enfim, eram tarefas casa, domésticas, isso. né? Só que depois nasceram os filhos, um atrás do outro, né? Aham. Com 26 anos eu tinha os 4. Uau! É. Então, não teve mais tempo de fazer nada depois, Sim, né? sim. Aí depois eu me dediquei aos meus filhos, cadê ela? Ela Meu deu uma Nossa, saidinha saidinha. aqui, né? Depois me dediquei a eles e tudo bem. Graças a Deus foi tudo bem. Eu não sei se eu tive sorte, não sei se a ajuda de Deus, não sei se foi as coisas perfeitas que a gente sempre procurava fazer, Sim, né? sim, sim. Enfim, deu tudo certo. Me conta uma história. A senhora chegou aqui com 16 anos, já, 16 né, anos. adolescente. Mas a senhora chegou a viver aquela época da guerra, né? Teve uma história que a senhora Lá. parece que é lá na Itália, que a Sim, senhora sim, sim. se deitava no chão para ver os aviões Sim, passar. Como que era isso? exatamente. Conta pra Era gente. pequenininha, porque na época da guerra, ninguém podia ficar na cidade, tinha que ficar escondido, porque Tá. os aviões passavam em cima e se viu gente, movimento lá embaixo, eles jogavam bomba. Uau. Então, eu não sei nem onde que é. Levaram a gente num lugar, eu sei que era um castanhedo, planta de castanhas, né? Tá. E eu que era pequenininha, me lembro que mandava, quando passavam os aviões, Sim. mandava deitar no chão, de barriga para baixo, de modo que os aviões não percebiam o movimento lá embaixo. Porque senão, inclusive, muita gente achou bombas depois. E, o filho de uma amiga, então, explodiu junto com a bomba, que pegou a bomba para brincar. Meu e Deus. adolescente. Nossa. Essas Consequências da coisas, guerra, né? consequências da guerra, Infelizmente, né? Inclusive, lá na minha terra tem um mausoléu que tem o nome de 2 tios meus, um irmão da minha mãe e outro irmão do meu pai, que morreram na guerra. É mesmo. Acho interessante, toda vez que eu vou lá, eu faço questão de olhar esse mausoléu Eles e serviram, procurar então, os serviram nomes um dos meus exército tios. lá. Eles serviram um exército Sim, italiano. sim. Que legal, que legal. Bom, essas histórias é gostoso ouvir, mas vamos falar de coisa boa, né? Porque a gente fica lembrando de guerra não é muito bom. Não é muito bom. E me fala uma coisa, o que a senhora gosta de cozinhar? Porque já me falaram que a senhora também é uma excelente cozinheira, né? Eu cozinho tudo, para dizer a verdade. Cozinho tudo. O que aprendeu com a nona? O que você ainda traz lá da Com época a da minha nona? nona, não, com a minha nona, mas com a minha mãe, sim. A gente vai aprendendo também ao longo da vida, vai aprendendo, né? Eu faço, mais é massa que eu faço, mais é massa em casa. E a Pão, eu berinjela que a gosto de senhora estava falando pra gente aqui antes de começar, né? Berinjela, vários tipos, realmente. Pimentão, berinjela, isso aí, essas verduras, né? É interessante. Ah, legal. E hoje, atualmente, a senhora ainda consegue manter alguns costumes da época, da família? Sim, quase Você criou todos. seus filhos, seus netos Sim, assim? sempre. Sim. Ah, A gente mantém os hábitos, sim, né? que legal, né? Se não vem, às vezes eu convido, né? Às vezes eu tenho manias, faço um pouco mais, dou para a vizinha, porque eu sinto falta de uma companhia. É assim, eu pego e faço. Aí, Fred, a gente já pode se escalar para fazer companhia para dona Vitória e comer, pra casa, já falei. comer uma boa Enfim, berinjela. E a mas senhora nunca mais voltou? Quanto tempo faz? Depois que veio para o Brasil, voltou para a Itália? voltei várias vezes, mas a primeira vez É, foi depois dos filhos crescidos, depois dos 25 anos, porque Tá. não é fácil, né? Criar os filhos, estudar, casar, né? Sim. é verdade. Então, quando casou a primeira filha, eu fiz 25 anos de casamento. Ah, No mesmo dia, né? no mesmo dia? Mesma festa, fizemos a mesma festa. Nossa, Foi comemorado junto. que legal, que gostoso. Foi Conta bom. pro pessoal, dona Vitória, a região que a senhora vem, porque a Itália é dividida em diversas regiões, né? Que tem até Sim. uma disputa aí Sim. gastronômica. Não, Falávamos dos bastidores do a carbonara. Não, a Calábria são 3 regiões: Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. Tá.
Depois tem como é que fala? A região Campania, né? Tá, Que é Salerno para cima, Tá. né? Mas as três regiões são essas da Itália: Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. E a senhora vem da Calábria. E eu vi da última região, aquela que fica perto da Sicília. Que legal. E quais são as curiosidades dessa região? Para o pessoal que vai assistir esse vídeo, que gostaria de conhecer de alguém que veio original. Tem algumas, né? Tem algumas. Além da berinjela que a senhora falou, que tirando a bom, berinjela. Principalmente essa não é perto da essa Sicília, não né? é bem curiosidade, né? Mas tem várias curiosidades. Pelo menos duas eu lembro bem. Conte para nós. Uma é que lá naquela época se fazia muito pão em casa, principalmente quando eu era menor, que depois já as coisas melhoraram um pouco, né? Ah, Então, toda pessoa que sabe essas coisas que agora hoje em dia é moda de falar do fermento natural? Sim, sim, Então, o sim. que eles faziam antigamente? Toda pessoa que fazia o pão guardava um pouquinho de massa, aquilo lá era o fermento para dar para uma outra vizinha, para fazer o pão. Ela diluía, eu acho. E assim aquela vizinha dava para outra, e assim se espalhava aquilo lá, o fermento natural. Tá? Que legal. É. E a outra era que, por exemplo, que não é todo mundo que tinha água em casa naquela época, né? Então, mas em cada quarteirão tinha uma fonte. Interessante. Muito legal aquelas fontes, né? Aquelas fontes de ferro, assim, de vários modelos. Umas tinham aquelas cabeças, assim, sabe? E a gente tinha que buscar água para poder... para o alimento, Sim. para lavar verdura, inclusive para lavar roupa. Sim. Essas mais da gente iam pegar água com recipiente Sim. grande para fazer O dia a dia, né? A geração de hoje em dia nem imagina o que é Não, isso, não né? imagina, Nem não imagina, realmente, não imagina. E eu, muitas vezes, na hora do almoço, eu ia encher todos os recipientes da minha mãe, ia buscar água para deixar em casa para ela, quando eu voltava, para ela usar Fazer as coisas a de água, casa. né? Que legal. Todas essas coisas que E o que a tinha. senhora sente mais saudade dessa época que a senhora estava na Itália? Eu sei que a senhora já voltou algumas oportunidades, mas aqui no Brasil, o que a senhora sente mais falta? Comida, pessoas, ambiente? Eu acho que sim, alguma comida não, alguns ingredientes, inclusive, da comida. Por exemplo, o pinole, embora que tem, mas é o olho da cara. Por exemplo... O pistache, que também é super caro aqui. O pistache. Tudo é caro, nozes, amêndoas, essas coisas lá é muito barato. Eles usam normalmente na cozinha, Sim, entendeu? sim. E aqui se tem toda essa oportunidade, embora tem, né? Mas é muito caro. Um verdadeiro basílico que não tem, né? Um basílico, aquele basílico de que você folha não- larga, mas tem. Mas é tem. difícil, né? A gente encontrar. Tem que ir nesses gardens aí da vida. Então, que estava falando eu eu tenho uma vontade que toda vez que eu vejo assim, eu fico com água na boca mesmo. Figo, igual na Campania tem, lá na região que eu falei, Salerno, ali. Eu comi lá o figo, tinha na minha terra, mas eu não comi lá, que era uma época que não tinha. Mas Salerno tinha uns figos lá. Fred, já pode fazer a excursão do figo. Já me inscreve aí que eu quero ir para Salerno tá comer pertinho. figo. O figo é branco. Branco, eu quero dizer, é um verde clarinho, não é esse que tem aqui. Porque, inclusive, o povo não sabe comer o figo. Toda vez que eu vou na feira vejo o figo, eu fico com água na boca, mas não compro porque não é bom, faço assim com o dedo. É duro. Aquele figo não amadurece mais. O figo não amadurece mais. Então tem que comprar maduro. Tem que comprar maduro. E Curiosidade, também da legal. cereja, que temos a cereja não. importada, É. mas aquela cereja, assim, aqueles galhos, assim, de cereja. Mas né? olha só, eu como portuguesa aqui nessa mesa, vocês falam entre vocês essas coisas. Basílico. Conta pro pessoal o que é basílico. Deixa pra dona Vitória contar. O que é o bom basílico? O que aqui no Brasil... O melhor o basílico é um ingrediente para dar sabor, mais O sabor. que nós temos aqui no Brasil próximo? É É isso? o manjericão, o primo manjericão. do Manjericão. basílico é o manjericão. É o primo que abrasileirado, né? dá um gosto melhor no ragu, Olha aí. né? No ragu.
né? Já fica com água Sem na o boca. basílico, o ragu não Usado fica tão principalmente em gostoso. molhos, né? O basílico, Molho, né? molho, é. Então, a boa É, marguerita tem um basílico né? Ah, original. tem Isso. que ter, né? Então, e Um ótimo E pomodoro. você sabe, eu tenho amigas da infância lá ainda que me correspondem todo dia. É mesmo? Nossa, uma delícia falar com elas. Que Elas legal! nossa, é uma Mas beleza. vocês conversam por ligação, por mensagem? Não, mensagem. Às vezes por Mensagem? ligação, uma O mensagem. pessoal É tá raro a moderno, ligação. hein? Não Esse é? Olha pessoal tá só. moderno. Eu falo com elas lá. Que Eu delícia. tenho um monte lá que eu me correspondo todo santo dia. Inclusive, tenho uma madrinha na região de Milão, Sesto San Giovanni, que ela estava aqui no Brasil, veio com os pais, que eram nossos amigos da família dela, a família eram meus amigos, e ela voltou porque lá tinha deixado o namorado. O namorado chamou ela de novo, Ela voltou. voltou e se casou por procuração, né, que fala, né? Sim. Caramba! E está lá até hoje, mas ela tinha sido minha madrinha de crisma naquela época. Olha só. A gente todo dia fala, todo dia. Mas olha só, você como bom cozinheiro, porque as pessoas não sabem disso. Ah, Mas o hobby dele é cozinhar, dona Vitória. verdade. Esse homem É aqui, verdade. a minha sócia deu sorte de encontrar esse homem, porque toda festa tem que ter comida. mas que tem uns hábitos que não sei por que aqui. Bom, eu acho que nós criamos esses hábitos lá pela necessidade, eu Sim. acho. Porque lá a gente fala macarrão, pensa que só come macarrão. Sim. É claro, tem aqueles que acham que não passa sem um piatto de pasta tutti i giorni, né? Sim. Porém, a gente faz macarrão de várias maneiras. Faz com vagem, com É, brócolis, sim. com feijão, com grande bico. Com quê? Tem com berinjela. Berinjela, olha, tem umas utilidades, gente, que se o povo soubesse. Conta pra dona Vitória como é que você Soubesse. aprendeu a cozinhar. Quais as suas experiências com a Itália depois? Mas não é de se fazer, cozinha o macarrão, mistura com... Não, tem que fazer com carinho. A folhinha do manjericão, refogar um alhozinho, um tomatinho, depois colocar, depois de escaldado a vagem, coloca lá naquele molho, se pegar de gosto, cozinhar o macarrão separado, Exatamente, é. misturar o macarrão com feijão. Não é assim também. Tem um passo a passo correto, um passo a passo italiano, né? É. E aí, né, respondendo aqui do que a doutora Luísa me falou, aprendi com a minha nona também, né? Esse hábito, essa paixão pela cozinha, ela foi despertada realmente pela minha nona. Eu lembro de muito pequeno estar ali Então. mexendo aquele molho de Isso, pomodoro que ela isso, pomodoro, fazia é. todo domingo para reunir a Sim. família em volta da mesa, né? Sim, Eu costumo sim. dizer que a Sim. alimentação ela é uma das linguagens do amor, né? Uma maneira que a gente tem de demonstrar amor pelo próximo, Sim, né? De reunir as pessoas em volta da sim, mesa sem dúvida. e servir, Sim, né? Esse ato de sim, serviço, né? Que o italiano sim. sabe fazer muito bem, né? Nas cidades pequenas, as pessoas criam uma amizade com o açougueiro que Exato. só vendo, vão lá e dizem assim, olha, eu tenho que fazer isso, tem uma carne para isso? E o açougueiro não engana, isso que é o negócio, não engana, dá a carne certa. Ele não é um açougueiro, ele é um consultor, né? É verdade, é verdade. Não engana, então é sempre essas coisas, né? Aqui a gente compra colchão duro em vez de picanha. Pede picanha, vem um colchão duro, né? Lá verdade. você dá o prato Mas que a você senhora quer sabe, fazer, meu eles te dão o pai melhor corte. tinha mania de entrar nos restaurantes e entrar na cozinha. Eu ficava com vergonha, mas ele entrava e sabia o nome do cozinheiro, sabia o nome do garçom, e ia, falava jacaré pra cá, ia pra lá. Isso aí é muito, né, desse relacionamento, né, na cozinha. Ele não sei que ele tinha essa mania de entrar na cozinha, eu ficava com morrendo de vergonha, mas ele entrava e começava a fazer pede qualquer restaurante que ele. É que a cozinha para o italiano é o ponto principal. Da É o melhor lugar casa, da né? casa. É no restaurante dos outros também, né? Também, Tudo acontece em volta da cozinha, né? em volta da isso, cozinha, né? é. Enfim, mas então tem muitos pratos econômicos que acho que o brasileiro tinha que aprender. É Por verdade. exemplo, conta aí pro pessoal um Não, exemplo isso eu disso. estava falando do macarrão com vagem, que não é assim qualquer um que diz, Sim. macarrão com vagem, macarrão com feijão. Não é qualquer macarrão com feijão ou com Sim. grande bico. Fica gostoso. Qual o segredo de um bom molho pomodoro? Qual que é a dica de ouro de uma italiana legítima sobre esse molho Deus do céu, pomodoro? eu agora não compro tanto, mas comprava 15, 20 quilos de tomate e fazia o molho em casa. Uau. Né? Daí, primeiro lava bem o tomate, corta ao meio, tira a semente,
corta aquela parte verdinha que tem do tomate. Primeiro o tomate tem que ser bem maduro. Não estragado, mas maduro, Tá, né? E daí depois cozinha, tá. põe um pouco de sal para murchar fácil, né? Ok. E depois eu bato no liquidificador. Tá bom. E eles na Itália têm uma maquininha, né? Uhum. Bato no liquidificador e coo, né? Para guardar, a gente guarda, deixa secar um pouco e guarda em vidros e depois congela, né? Congela. Congela. E aí, pra refogar esse molho, a senhora usa o que de bom? Para refogar, ó, o clássico é sedano, carota e cipolla. Sedano é o sazon. Uhum. A carota, todo mundo sabe, Cenoura? a cenoura e a cipolla. Corta bem fininho, faz um tritado bem fininho e faz o refogado com aquilo primeiro, né? Tá. Depois coloca a carne moída, né? Ou outra carne. E depois coloca um vinhozinho. Olha aí o segredo, hein? Aquele da taça, né? Deixa derramar um pouquinho, Isso, Ai, né? ai, ai. Um vinhozinho. E aí coloca o tomate, o pomodoro, né? Sim. Mas às vezes a gente aqui diferente, eu uso às vezes a passata de pomodoro, aquela da garrafa, de vez E em é quando isso- eu uso. E a história do açúcar pra tirar a acidez? Ah, não, mas justamente Sacrilégio, né? É. não, esse Acidez? não, esse negócio que eu falei de clássico de sedano, carota e cipolla, tira já, a cenoura já tira. Senão, se por acaso, dependendo da época do tomate, às vezes, né, pode ser que seja mais ácido, coloca um pouquinho de açúcar, não tem problema. Ou uma Ok. outra carota, uma carotinha. E deixa cozinhar com bastante calma, com bastante paciência, que aí ele vai soltando a acidez lá, né? Muito bom. Então, tudo isso tem uns truquezinhos, né? Anotou a receita? Já tá anotado. Domingo eu espero que essa receita esteja na mesa, viu? Tem uns truquezinhos, né? Por exemplo, o segredo da berinjela. Tem berinjela que você pega uma berinjela, olha, pega uma berinjela, corta em quadradinho, né? Pode ser com casca e tudo, não tem problema. Deixa com um pouquinho de sal, depois dá uma espremidinha, né? E frita em óleo bem quente, né? Põe essa berinjela depois num molho de tomate. Não precisa cozinhar 2 horas esse molho, não. Faz um sugo de pomodoro fresco sempre, né? Sim. Coloca essa berinjelinha frita dentro, né? E depois você cozinha o espaguete e faz com aquele molho. Formaggio, parmigiano reggiano. Algumas coisas que não pode cometer a É gafe com o simples, italiano, uma né? garrafa, uma berinjela, só eu falei. Uma berinjela. só. Ou duas, se tiver a família grande. Quer dizer, é econômico esse prato. Uma coisa que eu lembro que É muito econômico, né? É verdade. meus primos apanhavam toda vez que ia cozinhar com a nona e eles não estavam acostumados. Eu estava acostumado todo domingo a cozinhar com a nona. Eles chegavam lá para ajudar e aí algumas vezes eles iam lá e quebravam o macarrão. Esse é um Nossa. sacrilégio, né? Quebrar o macarrão para Sim, cozinhar, não né? pode, E aí a gente vê as pessoas fazendo isso. Não, Não pode, pode, né? não Isso pode, não jamais. pode, não Algumas coisas pode. que não podem, né? Não pode. Quebrar Ketchup na pizza, Ketchup na pizza também não. Não. cappuccino depois do meio-dia. Cadê a rosa? E cappuccino depois do meio-dia, pode? Cappuccino não, café. Lá é Cappuccino café. Não, cappuccino não. Como é? Fruta, dolce e café. Tá. Primeiro a fruta, dolce, o doce, Sim, e depois o café. café. Ah, Essa é a ordem lá da comida, depois do almoço, né? muito bom, muito bom. Doutor Fábio, pra gente encerrar com chave de ouro essa participação da Dona Vitória, porque já tô com água na boca, acho que é importante a gente descobrir aí a opinião que ela tem sobre esses descendentes que devem conhecer a Itália. Então vamos para essa última pergunta. Para isso, eu vou pedir ajuda do Fred. Fred, falar um pouquinho para a gente desse turismo de raízes, já que o Fred é o percursor desse projeto aí também, tá ajudando a divulgar isso no Brasil com muita expertise, enfim. Explica para a Dona Vitória exatamente o que é isso e para a gente saber qual é a opinião dela. Dona Vitória, a senhora falando tudo isso aqui,
Além da água da boca. Além da água da boca. A gente fala hoje dados, tá, do governo italiano, não são meus vezes, de 27.200.000 ítalos-descendentes por baixo. Opa. Existem estatísticas aí do Brasil falando de 40 milhões de ítalos-descendentes. Então, Muitos deles não têm essa... ligação, digamos assim. E querem. Nem todos Isso. tiveram a nona, nem Sim. todos tiveram... Eu vou dizer o porquê que eu sei disso daí. Porque eu dou aula de italiano para terceira idade na Igreja da Saúde. Que demais! Olha só. Lá eles dão curso de várias línguas. E eu vou lá dar 2 vezes por semana de língua italiana, acima dos 60 anos, porém. Por isso que eu digo, ou porque são filhos, ou porque são netos, ou porque casaram com alguém que era descendente, mas eles adoram, eles têm um negócio, uma paixão para a Itália, que é uma coisa, Olha só. né? Que é o resgate. Isso. Falta muito Aquela pra gente chegar raiz. nos 60 anos? Um pouquinho. Olha, mas depois de tudo isso dá vontade de chegar rápido. É. Mas Então, esse resgate, né, dona Vitória, isso, desses 30, eu acho que o governo italiano tem feito isso com maestria, de olhar para os italo-descendentes, não só no Brasil, mas depois a gente vai falar alguns Sim. dados, mas da Argentina, Sim, Estados Unidos, sim, são sim. 80 milhões que estão no mapa deles, Nossa. de volta à nossa terra. Opa, seria bom, né? Seria bom. Seria Seria ótimo. bom. Nossa, a turma lá torce, porque queria ir tanto para a Itália. Mas tem umas que vão mesmo. Às vezes aprendo que aprender, né, que for um pouco para ir. E o que a senhora acha que todo ítalo-descendente precisa conhecer na Itália? Pra gente encerrar esse bate-papo com chave de ouro. Deixar um porque eu recado tenho pro uma outra pessoal. curiosidade. Porque Vamos lá. Você, né? Não, porque eu fiquei viúva faz 17 anos. E depois de ficar viúva, o que eu fui fazer? Estudar. Olha Porque aí. lá não deu tempo lá de estudar. Sim. Aí estudei aqui. E comecei do SESO, Senai, porque não tinha nenhum Legal. comprovante. Sim. Aí me atrevi a prestar o Enem. E não é que o Enem entrei. Que Olha legal! Aí não sabia o que fazer, eu queria fazer alguma coisa, não sabia exatamente o que era. Aí entrei numa faculdade e aí eu fiz filosofia. Me entusiasmei porque me disseram que naquela classe eram todos seminaristas e que tinha italianos naquela sala, e eu me entusiasmei com isso. Então eu vou fazer filosofia. Que Aí demais. eu adorei, né? Embora foi puxado para mim, né? Porque aí é na minha idade e tal, né? Mas aí eu depois fiz história. E que depois eu fez gostei. história também. Eu Uau. gostei muito. Isso daí, depois dos meus filhos, foi a maior realização da minha vida. Depois Caramba, dos que meus legal. filhos. E o pessoal aí com preguiça de estudar, né? Depois dos meus filhos. Não Que legal. conhece, né? Quem toca o Não piquinho sabe o da que é bom, cultura né? não sabe o que é É. bom. Acho que Não não come conheço. direito, Eu não acho que não estuda. conheço o esforço. Não é. É O verdade. esforço. O É. esforço. Que tudo se faz com esforço, não é? Não vem assim de nada. Quantas vezes eu queimei feijão porque estava estudando, esqueci o feijão no fogo? Sim, Ué, faz parte. Ué, é verdade. eu falei Muito. demais, eu acho. né? Mas, Mas Imagina, Não, a não, senhora- Vitória, muito Imagina, obrigada. na verdade, fiquei emotivo aqui. Eu tô É. me controlando, mexi um pouco. Foi tem mais histórias, mas não dá para contar tudo aqui. Mas Não, já vou. história é A longa. senhora já me convidou 80 para comer. 84 A gente vai almoçar agora. 84 anos, imagina quanta história não tem, É né? muito Mas história. 84. Ah, imagina. É 84. Eu dava aí uns Olha, 52 com muito esforço. 84 é um pouco mais de meio já. A gente depois, então, promete marcar um segundo episódio desse para contar novas histórias. A senhora pode Compartilhar contar- novas receitas. Exatamente. Por que não? De culinárias italianas, né? Sim, a culinária basta, né? E eu gostaria que todos os descendentes mantivessem essa tradição para Então, falar a mesma língua que o culinária. governo italiano, de manter a tradição, de manter... manter a isso. tradição, manter os costumes, né? Tem costumes, né? Tem uns que pode deixar de lado, tem O outros, de comer né? não, né? O de Não, de cozinhar. comer não. Isso, eu acho que falta aqui mesmo, porque o pessoal parece que, quando eu vejo, nossa, sei que uma coisa simples, oh, nossa, é uma coisa simples, que se Sim. faz É simples, verdade. Sim. É verdade. né?
As pessoas Mas feito com muito perderam amor, o né? hábito, Essa que é perderam importante, a né? mão. Dona Vitória, muito obrigado. Né? Foi um imenso Tá bom. prazer recebê-la. E se você tem dúvidas se você é italiano ou não, tem um ascendente italiano, saiba que nós da Job Conte estamos à disposição para te dar luz nessa pesquisa. Aproveite todas as vantagens que você tem e fique de olho aí que em breve teremos novidades.